8 de janeiro, queridos amigos e amigas, estamos reunidos mais uma vez para o nosso Palavra por Palavra, acompanhando a liturgia que a Igreja nos oferece a cada dia. É dia do batismo do Senhor e, como estamos no ano B, estamos meditando a partir do Evangelho de Marcos. Esse será o Evangelho que vai nos conduzir, será o nosso companheiro ao longo desse ano litúrgico. E nós temos o capítulo 1, versículos 7 a 11, para conduzir-nos nesta oração, porque a palavra não é só para ser lida, a palavra precisa ser rezada, meditada, contemplada, assumida em nossos corações, para depois ser colocada em prática, vivenciada. E na festa do batismo de Jesus, nós encerramos o tempo do Natal, iniciado lá no primeiro domingo do Advento, com as 4 semanas que nos prepararam, depois todas as celebrações do Natal, com a Epifania que celebramos ontem, a manifestação, e hoje então o batismo de Jesus como o início do ministério público de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos. É interessante que os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, eles narram este fato, o fato do batismo de Jesus, o fato de Jesus ter ido até o Jordão e se colocado na fila para ser batizado por João Batista. E o evangelho de João também, ainda que não tão explicitamente, mas fala desse episódio, podendo dizermos assim que é um fato histórico da vida de Jesus. Jesus não vai lá porque ele precisa de conversão, de mudança de vida, porque ele é o objetivo, ele é a meta para a nossa conversão e nossa mudança de vida. Mas ele se coloca naquela fila para se colocar na mesma igualdade, para lembrar-nos que ele assumiu tudo o que nós somos, menos o pecado, mas ele tragou na sua cruz, na sua paixão, morte e ressurreição, todo o mal, e por isso nele, somente nele, em Cristo, que nós temos o perdão dos pecados e a paz. Esse caminho é interessante porque os poucos versículos que nós lemos do Evangelho de Marcos, repito, capítulo 1, versículos de 7 a 11, nesses versículos Marcos é muito sucinto, ele é muito sóbrio na descrição, mas ele começa dizendo que João estava pregando. Então a primeira parte é a pregação de João, que depois dele viria alguém mais forte, do qual ele não é digno nem de desamarrar as suas sandálias. João diz: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. É importante percebermos nessas frases que esse mais forte do que eu é as comunidades tentando ajudar os seus interlocutores a entenderem o messianismo de Jesus. João não é o Messias. As comunidades estão confusas. Basta lembrarmos a comunidade de Éfeso, me parece que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que tinha alguém que tinha sido batizado apenas com o batismo de João. Então, era preciso fazer essa distinção entre os dois para ajudar a comunidade a entender quem é Jesus. Afinal, o objetivo principal do Evangelho de Marcos é nos ajudar a dizer quem é Jesus. E João diz: eu não sou digno nem de desamarrar a correia das sandálias. Esse serviço era um serviço para os escravos e para os escravos não judeus, porque era uma das atitudes mais humilhantes. Os escravos de origem judaica não faziam isso, porque era uma atitude de muita humilhação.
Então, João assume essa linguagem para lembrar o quão grande é quem vem e o quão pequeno é ele, o quão humilde ele se faz diante daquele que está para vir. E também, meus queridos, ele diz assim: eu vos batizo com água. A água era o símbolo da purificação, é algo externo, exterior, não entra na pessoa. Agora ele vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força de Deus que age dentro da pessoa. No caso de Jesus, o confirma e confirma publicamente de que ele é o Messias. Em nós, como nós rezamos no Salmo, ele renova a face da terra. Ele é aquela força, aquela dinâmica, o dínamo, a fonte que faz com que nós vivamos o nosso batismo com todos os compromissos, com todos os deveres, com todas as reais situações pelas quais nós podemos e devemos praticar. Lembremos que o batismo não é só aquele rito de derramar água, mas é a nossa filiação divina, e porque somos filhos e herdeiros, temos que viver de acordo com o que o Pai e o Filho, que é nosso irmão, na luz do Espírito, nos ensinam. Depois de ter feito essa diferença entre os dois, batismo com água e batismo com o Espírito, o texto diz que Jesus veio de Nazaré. É interessante essa pequena frase, veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João. Nazaré não aparece em lugar nenhum. E para aqueles que eram da religião oficial, os galileus eram quase que como pagãos, não eram bem vistos. Então, quando João faz essa exaltação a Jesus, não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, batizará com o Espírito Santo, logo em seguida ele já corrige para que não tenha nenhuma ideia triunfalista do Messias. Ele vem de Nazaré, da Galileia, lá da periferia, lá do fim do mundo, porque Deus escolhe, Deus chama a todos, e perante Deus somos todos filhos, nem mais e nem menos, todos filhos. E é justamente lá, da onde ninguém pensa, da onde ninguém imagina, ninguém sonha, é que vem o Messias. Ele é nazareno, ele é nazareno. Aqui é muito interessante a gente pensar e perceber esse contraste, porque é daqui para frente que vai aparecer sempre esse contraste. Ele é filho de Deus, mas é nazareno. Ele é divino, mas é humano. Ele não tem pecado, mas se coloca junto dos pecadores. Ele é o filho de Deus, mas ele caminha com os seus irmãos. Essa não é uma ambiguidade, mas esse contraste é muito próprio do Evangelho de Marcos. E feito isso, quando João batiza Jesus, logo que Jesus sai da água, os céus se abrem. O céu se abre, ele vê o céu abrindo e o Espírito Santo de novo descendo sobre ele como pomba. Essa expressão, queridos amigos, o céu se abrindo, ela é muito comum na Bíblia. É para dizer que agora Deus não está mais distante. A comunicação entre os seres humanos e Deus e a humanidade criada, agora não está mais interrompida. As portas fechadas interrompiam, agora está aberto. Jesus é a porta, estreita, mas aberta, que nos leva. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. É o caminho de acesso. É ele que nos faz chegar até Deus. É só nele, com ele e por ele. E quando ele vê a pomba, alguns até fazem menção
aquela que pairava ou aquela lá que Noé soltou, mas mais do que isso, a pomba, ela quer recordar toda a serenidade, toda aquela tranquilidade, aquela calmaria, aquela pacificação que Jesus vem trazer. Afinal, ele é o príncipe da paz. A pomba lembra isso, serenidade e paz. Então, quando o céu se abre, o Espírito Santo desce e confirma, o Pai está falando, o Filho está ali e o Espírito Santo. Não é mais Cristo agindo sozinho, é a Trindade agindo no meio de nós. É no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós, imagem de Deus, imagem do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Imagem, comunhão. Quem fica nos guetos, quem fica isolado, quem é muito acima, quem não entra na bonita vida de comunhão, esse não consegue refletir a imagem de Deus. Portanto, meus amigos queridos, quando ele diz, a voz que diz, quando desce a pomba, a voz do céu diz: "Este é meu filho amado, em quem pus todo o meu bem-querer, todo o meu agrado", ele está também nos recordando que em Jesus agora somos todos filhos, todas filhas, somos amados, filhos muito amados, e em Cristo somos todos irmãos. De novo, é a grande tarefa da fraternidade que se apresenta para nós. Como batizados, nós temos carisma para isso, nós temos a força, nós precisamos vivenciar intensamente este dom. Vamos juntos, ao longo desse ano? Lembremos, o batismo é na força do Espírito. É Ele que nos santifica, nos ilumina, nos inspira, nos instrui, nos dá aquela segurança, aquela piedade completa. Só podemos falar o nome de Jesus e crer no nome de Jesus como Salvador quando o Espírito fala em nós. E se nós clamamos por Jesus, nós nos reconhecemos todos irmãos e irmãs, filhos, filhas de um único Pai. Vamos nessa jornada. Se você puder e quiser compartilhar esse vídeo com alguém, se você quiser compartilhar nas suas redes sociais, se você quiser enviar para alguém, se você quiser convidar alguém para se inscrever aqui no nosso canal, assim nós vamos aprendendo, rezando e praticando a palavra de Deus. Deus te abençoe sempre, hoje e sempre, e fique na presença do Senhor e vamos juntos sendo irmãos e irmãs. Tchau, tchau.